Salmos 42, 147 e 103, que tiram o peso da alma e restauram sua esperança. A alma cansada não precisa de muito para se afogar em lembranças, dores e angústias. Basta um silêncio mais longo, um olhar que não responde, uma porta fechada na hora em que mais se precisava de saída. E é nesse momento em que a vida parece perder o brilho que a palavra de Deus chega como resposta. Você sente o peso nos ombros, mas é a sua alma que está gritando por alívio. Há um vazio dentro de você que nenhum sucesso, nenhuma companhia e nenhum prazer conseguiu preencher. Esse é o ponto em que o coração começa a perceber que a sede não é física, é espiritual. O salmista já descreveu esse estado quando clamou no Salmo 42. Assim como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. É aqui que começa a jornada de restauração. Você pode estar ouvindo esta mensagem como alguém que já tentou resistir com as próprias forças e fracassou. Você já tentou esquecer, já tentou se distrair, já tentou ser forte, mas nada disso funcionou. E justamente porque não funcionou, Deus está mostrando que só Ele pode preencher o vazio. A dor que você sente não é sinal de abandono, mas a prova de que ainda existe vida dentro de você, clamando pela presença do Criador. Esse clamor silencioso é o que abre a porta para um reencontro com a esperança. Há um mistério profundo nesses salmos que iremos explorar. O primeiro é o Salmo 42, que revela a alma sedenta por Deus em meio à angústia. O segundo é o Salmo 147, que mostra o Senhor curando os corações quebrantados e enfaixando as feridas invisíveis. O terceiro é o Salmo 103, onde descobrimos que a verdadeira leveza só chega quando somos lavados pelo perdão divino. Estes três salmos, juntos, formam um mapa espiritual para quem não aguenta mais carregar o peso da vida e precisa de esperança real. Cada palavra que você vai ouvir a partir de agora não é apenas reflexão, é direção. É como se o próprio Deus estivesse descortinando diante de você um caminho de cura que não pode mais ser adiado. Não é por acaso que você está aqui. Você poderia estar em outro lugar, ouvindo outra coisa, mas foi conduzido a este momento porque há uma resposta específica para o que você está enfrentando. A palavra que vai ser liberada não apenas descreve o que você sente, mas liberta você daquilo que o prende. Por isso, prepare-se. A jornada que se abre diante de você começa no peso da alma, passa pelo silêncio que fere, pelo coração que sangra, pela culpa que oprime, mas termina na esperança restaurada e na presença de Deus, devolvendo a vida ao seu espírito. Cada capítulo que será revelado é uma chave que o Espírito Santo quer entregar nas suas mãos. Não se distraia, não fuja, não desista. A resposta que você pediu começa agora. Salmo 42. Quando a alma tem sede de Deus em meio à angústia. Eu conheço a sede que arde dentro de você. Não é a sede que a água mata, é a sede que nasce quando a alma percebe que se afastou da fonte. Você pode até ter tentado satisfazer esse vazio com conquistas, relacionamentos ou distrações, mas nada conseguiu acalmar a inquietação que corrói por dentro. Essa é a prova de que a sua alma não foi feita para viver longe de mim. É por isso que o salmista declarou no Salmo 42, assim como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A angústia que o sufoca hoje é, na verdade, um grito da sua alma, clamando pelo reencontro com a presença que dá sentido à sua existência. Você diz a si mesmo, eu existo, mas sinto o vazio. E é nesse reconhecimento que a verdade se revela. A tua dor não é sem propósito. Ela funciona como um espelho que mostra onde você está espiritualmente. Você se vê caído, cansado, incapaz de seguir adiante pelas próprias forças. E esse reconhecimento é o primeiro passo. É nesse ponto que o coração começa a dizer, eu não posso mais continuar sozinho.
No Salmo 42, o salmista não esconde a própria fraqueza. Ele confessa a sua alma abatida, pergunta onde está Deus, expõe sua tristeza diante da zombaria dos inimigos. Mas em meio ao desespero, ele se agarra à esperança. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Essa repetição é mais do que poesia, é uma ordem espiritual. Quando você repete a verdade para si mesmo, você começa a quebrar as correntes do desânimo. Hoje eu digo a você, não fuja dessa sede, não tente calar essa angústia com vozes passageiras. Essa inquietação é o caminho que te leva de volta a mim. Se a alma está abatida, é porque ainda deseja ser levantada. Se há peso no coração, é porque ainda há espaço para o alívio que eu posso trazer. Esse é o convite do Salmo 42. Transformar a dor em oração, transformar a sede em busca, transformar o vazio em lugar de encontro. E assim começa a jornada. Você percebe o vazio, reconhece sua queda e clama por ajuda. Este é o primeiro degrau da escada que conduz à restauração. A alma abatida encontra forças não em si mesma, mas na promessa de que eu estarei presente mesmo nas lágrimas, mesmo quando tudo parece silêncio. É essa certeza que sustenta. A sua alma não precisa morrer de sede, porque a fonte está aberta diante de você. O abismo do silêncio, quando parece que eu não respondo. Você conhece o silêncio que pesa mais do que qualquer palavra. É aquele instante em que você ora, clama, implora, mas parece que o céu permanece fechado. O salmista também enfrentou isso no Salmo 42, quando disse: As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem, onde está o teu Deus? Esse é o grito de quem olha para o alto e não encontra resposta imediata. É o eco doloroso da fé provada. Mas ouça a verdade, o silêncio não é ausência. O silêncio é um processo. É nesse silêncio que eu trabalho em dimensões que você ainda não consegue ver. Quando parece que não estou respondendo, é porque estou aprofundando as raízes da sua fé. Você queria que a resposta viesse rápido, mas eu quero que sua fé seja sólida o bastante para resistir ao tempo, ao vento e às pressões que virão. Por isso, o silêncio não é castigo, é preparação. Ele confronta o orgulho, quebra a autossuficiência e expõe a necessidade de depender de mim em cada detalhe. O silêncio se torna o lugar onde a alma se despede das ilusões e se agarra ao essencial. Quando tudo ao redor se cala, você começa a ouvir o que nunca percebeu. A voz da esperança sussurrando que eu continuo presente. O salmista, mesmo sem respostas, declarou: Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Essa esperança não nasce de circunstâncias favoráveis, mas da certeza de que eu sou imutável. Você já percebeu que o silêncio também é uma resposta? Ele revela o quanto você está disposto a confiar sem garantias visíveis. Ele mostra se a sua fé está firmada no que sente ou no que eu sou. Se você entende isso, descobre que a ausência aparente é, na verdade, um convite à intimidade mais profunda. Eu não deixei você sozinho. Estou apenas ensinando que a fé verdadeira não precisa de barulho para permanecer firme. Portanto, não tema o silêncio. Ele não é o fim, mas a transição para um novo tempo. Você sente o vazio, reconhece a queda, mas agora começa a aprender a esperar. E quem aprende a esperar não fica no deserto para sempre, porque a esperança que nasce em mim jamais será frustrada. O silêncio de hoje é a preparação para o louvor de amanhã. Salmo 147, o Deus que cura corações quebrados. Você traz no peito marcas que ninguém vê. Feridas que não sangram para fora, mas que ardem por dentro e roubam o ânimo de viver. Palavras que machucaram, rejeições que se repetiram, perdas que nunca foram explicadas.
Tudo isso se acumula como um peso invisível até que a alma começa a gritar em silêncio. Mas ouça o que eu declaro no Salmo 147. O Senhor sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Eu não ignoro as dores que você tenta esconder. Eu as recolho como sementes que serão transformadas em cura. Você olha para si mesmo e se pergunta: será que ainda existe conserto para mim? Eu digo que sim. Nada está tão destruído que as minhas mãos não possam restaurar. Eu não apenas reconheço as suas cicatrizes, eu as toco com a unção que transforma a dor em testemunho. Cada lágrima derramada é registrada diante de mim. Você pensava que chorava sozinho, mas a cada lágrima eu estava presente, recolhendo gotas de dor para transformá-las em rios de esperança. No silêncio das suas noites, quando parecia que o coração ia desmoronar, eu estava curando aquilo que você nem conseguia explicar. Você queria respostas rápidas, mas eu estava tratando raízes profundas. Eu não curo só a superfície, eu vou ao ponto exato onde a ferida começou. É por isso que a minha cura é duradoura. Ela não mascara a dor, ela arranca o veneno e devolve a paz. E há algo que você precisa entender. O coração quebrado é o lugar perfeito para a minha presença se manifestar. Porque quando você reconhece a própria fragilidade, abre espaço para que eu seja a força. O salmista entendeu isso ao proclamar que eu enfaixo feridas. Eu não rejeito os fracos, eu me aproximo deles. Eu não desprezo quem está caído, eu estendo a mão. Por isso não tenha medo de me entregar suas dores. Cada lembrança que você acha que destruiu sua história, eu posso usar para escrever um novo capítulo. O coração que você considera irreparável é exatamente o que eu escolho restaurar. E quando eu curo, não sobra apenas cicatriz, sobra testemunho. Você não será definido pela dor que sofreu, mas pelo Deus que transformou sua dor em vitória. Type 1 to write the next topic or type the changes you want. O cuidado nos detalhes. O Deus que conta as estrelas e conhece a tua dor. Olhe para o céu numa noite clara. Você vê estrelas incontáveis, luzes que parecem inalcançáveis, cada uma brilhando em seu lugar. O Salmo 147 declara que eu as conto e a cada uma delas chamo pelo nome. Se eu não me esqueço de uma estrela perdida no infinito, como poderia esquecer de você? A sua vida não é invisível para mim. Seus dias não passam despercebidos diante do meu trono. O mesmo Deus que sustenta os astros é o Deus que sustenta o teu coração. Você carrega dores que ninguém ao redor percebe, mas eu conheço cada detalhe. Sei a hora exata em que as lágrimas rolaram e as palavras que você nunca conseguiu dizer em voz alta. Sei da solidão que se esconde atrás dos sorrisos. Sei da angústia que você não consegue colocar em palavras. Se eu conheço e chamo cada estrela pelo nome, saiba que também chamo você pelo nome. Você não é apenas mais um. Você é alguém que eu formei com intenções eternas. A sua dor não passa despercebida porque eu não trabalho apenas nos grandes milagres que todos enxergam. Eu cuido dos detalhes que ninguém vê. Eu ajusto as peças escondidas. Preparo encontros que parecem coincidência, mas são providência. Quando você menos espera, coloco pessoas, palavras e sinais no seu caminho para lembrar que eu continuo guiando os seus passos. Você já percebeu que até os menores detalhes da criação revelam a minha fidelidade? A flor que nasce no meio da pedra, a chuva que cai no tempo certo, o sol que retorna a cada manhã. Tudo isso é prova de que eu governo com precisão. E se faço isso com o universo inteiro, por que duvidar de que cuidarei de cada detalhe da sua vida? A alma se desespera porque pensa que está esquecida. Mas hoje eu afirmo: você é lembrado, você é visto, você é amado. Eu conheço os segredos que você nunca contou a ninguém e é exatamente nesses detalhes que eu começo a operar a restauração. Não duvide da minha atenção.
Eu sou o Deus que sustenta o cosmos e, ao mesmo tempo, sou o Deus que sustenta você. Salmo 103. O Deus que remove a culpa e restaura a identidade. A culpa é uma prisão que sufoca lentamente. Ela não apenas lembra do erro, mas insiste em dizer que você é o erro. Você carrega o peso de escolhas do passado. Vozes acusadoras repetem sem cessar. Você não merece perdão, você não merece recomeço. Mas no Salmo 103, eu declaro que não trato você segundo os seus pecados, nem retribuo conforme as suas falhas. O que faço é remover a culpa tão distante quanto o Oriente está do Ocidente. Você pode pensar que o passado é um fardo que sempre vai defini-lo, mas eu digo que a sua identidade não está presa às suas quedas. Eu não olho para você pelo que fez, mas pelo que já declarei que você é em Cristo. A culpa tenta roubar o futuro ao te prender no ontem, mas o meu perdão quebra essas correntes. Quando eu perdoo, não resta apenas alívio, restaura-se também a dignidade de ser chamado filho. Você já percebeu como a culpa distorce o olhar? Ela faz você se enxergar como alguém sem valor, sem direito a promessas, sem acesso à graça. Mas eu já provei o contrário na cruz. A cada vez que você tenta se condenar, a cruz grita mais alto: está consumado. O peso que você não consegue carregar foi colocado sobre mim, e o sangue derramado foi o preço que pagou pela sua liberdade. O Salmo 103 não é apenas sobre perdão, é sobre identidade restaurada. Eu sou o pai que não se esquece da fragilidade dos filhos. Eu sei que você é pó, eu sei que você falha, mas também sei que você é amado. Meu amor não muda, porque os seus erros não têm poder para anular o meu decreto de graça. Hoje eu digo: levante-se da culpa. Não permita que ela defina quem você é. Permita que a minha voz seja mais forte do que as acusações. Eu sou o Deus que não apenas apaga os pecados, mas devolve a você a certeza de que é filho amado, digno de estar em minha presença, livre para recomeçar. O fardo da culpa cai, e em seu lugar nasce a leveza de uma nova identidade, da culpa ao perdão, o abraço do Pai que esquece tuas falhas. Você se acostumou a pensar que eu guardo na memória cada falha, cada deslize, cada erro que cometeu. Por isso, a culpa pesa tanto, ela faz você acreditar que não há como recomeçar. Mas eu digo hoje que o meu perdão não é parcial. Ele não guarda lembranças acusatórias. O meu perdão é pleno e absoluto. Quando eu decido perdoar, eu escolho não lembrar mais. Eu não mantenho um arquivo contra você. Eu abro espaço para um novo capítulo. Pense no filho pródigo voltando para casa. Ele carrega na mente a lista de erros, ensaia palavras de desculpa, imagina um pai distante e ofendido. Mas quando eu o vejo de longe, corro para abraçá-lo. Não espero ele se justificar, não peço explicações, não levanto acusações. Eu apenas o envolvo em um abraço que diz: você pertence a mim, apesar do que fez. Esse é o perdão que restaura, não apenas livra da culpa, mas devolve dignidade e propósito. O Salmo 103 declara que assim como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim eu tenho compaixão de você. Essa compaixão não se baseia no seu desempenho, mas na minha natureza. Eu sou amor. E porque sou amor, eu não trato você como réu, eu trato você como filho. A culpa tenta roubar a sua voz, mas o perdão devolve a coragem de olhar para frente. Entenda, você não precisa mais viver com medo de ser rejeitado. Eu não sou um juiz que espera para punir. Eu sou o pai que espera para restaurar. A cada vez que você se entrega à minha graça, a acusação perde força. O inimigo pode tentar trazer lembranças do passado, mas quando eu digo perdoado, nenhuma acusação permanece de pé. Hoje eu te envolvo com esse abraço. Deixe que ele quebre as cadeias da culpa. Deixe que ele devolva a você o que foi perdido. O perdão não apenas limpa a alma, ele cura o coração. A vergonha cede lugar à honra.
e a voz da acusação se cala diante da voz do Pai que declara: você é meu, você está livre, você pode recomeçar. Da angústia à esperança, o movimento da alma rumo à vida. A alma abatida acredita que a dor será eterna. O coração oprimido pensa que nunca mais voltará a sorrir. Mas a verdade é que o sofrimento não é o destino final. É apenas o início de um movimento que conduz à esperança. O salmista, no Salmo 42, ensina a confrontar a si mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Essa ordem interior abre espaço para um caminho novo. Quando você decide esperar mesmo sem sentir, você permite que a esperança brote no meio da escuridão. A filosofia da sua alma segue um processo inevitável. Você existe, percebe o vazio, reconhece a queda, clama por ajuda e então é alcançado pela graça. Essa progressão é mais que lógica, é espiritual. Cada etapa é um degrau que o conduz da angústia à vida. O vazio não é o fim, mas o convite para buscar preenchimento. A queda não é sentença, mas a oportunidade de clamar. E o clamor é o ponto em que a graça se manifesta. Você talvez pergunte: como posso esperar se já perdi tanto? A resposta está em compreender que a esperança não nasce das circunstâncias, nasce de mim. Enquanto você olha para o que perdeu, eu preparo o que ainda vai chegar. Enquanto você chora pelo ontem, eu já estou construindo o amanhã. A esperança não depende da sua força, depende da minha fidelidade. E a minha fidelidade não falha. Cada vez que a sua alma se levanta para declarar: esperarei em Deus, mesmo quando tudo diz o contrário, você dá um passo rumo à vida. Esse movimento interior não é pequeno, é poderoso. Ele muda a forma como você enxerga a dor. Você não olha mais para a angústia como uma prisão, mas como um processo de transição. A dor passa a ser o corredor que conduz à sala da esperança. E é nesse lugar que a alma descobre que não nasceu para morrer no desespero, mas para viver em plenitude. A esperança não é apenas uma ideia, é a respiração da fé. Quando você a abraça, o peso da alma começa a ceder e a vida de Deus flui de novo em você. O que parecia fim se torna o início de um recomeço marcado pela promessa: você não ficará onde está. Eu estou levando você para um lugar de vida. Aplicação profética. Como esses 3 salmos quebram a opressão hoje. Não pense nesses salmos apenas como palavras antigas escritas há milhares de anos. Eles são sementes vivas que, quando declaradas em fé, germinam e produzem libertação. O Salmo 42 é a chave para o coração sedento que não encontra descanso em lugar nenhum. Quando você ora esse salmo, a angústia se transforma em busca sincera por minha presença. E a busca atrai o alívio que só eu posso dar. O Salmo 147 é a chave para os que sangram por dentro. Quando você proclama que eu curo os corações quebrantados, a ferida oculta começa a ser tocada pela minha mão invisível e o peso começa a se dissolver. Já o Salmo 103 é a chave para os que carregam a culpa. Quando você declara que eu não trato você segundo os seus pecados, a acusação perde força e a identidade de filho é restaurada. Esses 3 salmos formam uma tríplice corrente espiritual capaz de quebrar a opressão que se levantou contra você. Eles não são apenas leituras, são decretos de libertação. Cada vez que você os pronuncia, você abre uma brecha no ambiente espiritual. O desânimo é confrontado pela esperança, a dor é confrontada pela cura, a culpa é confrontada pelo perdão. É como se 3 espadas fossem levantadas em sua defesa: sede que conduz à presença, ferida que conduz à cura, culpa que conduz ao perdão. Você sente que forças invisíveis têm pressionado sua alma. Mas hoje eu digo que esses salmos são armas espirituais em suas mãos.
Eles não apenas descrevem o que você sente, eles decretam o que eu faço. Quando a opressão sussurra que não há saída, você declara o Salmo 42 e responde: ainda o louvarei. Quando a ferida ameaça sufocar a sua fé, você ora o Salmo 147 e lembra: o Senhor sara os quebrantados. Quando a culpa tenta prender os seus pés, você levanta a voz no Salmo 103 e proclama: ele removeu minhas transgressões. Esse é o poder da aplicação profética. Você não apenas ouve, você toma posse. Você não apenas lê, você declara em alta voz. Você não apenas reflete, você se posiciona em fé. Hoje, esses 3 salmos se tornam o alicerce para a sua libertação. Eles foram escritos para ecoar no seu tempo, para arrancar o peso da sua alma e para restaurar a esperança que parecia perdida. Da opressão à vitória. A jornada da alma sustentada pela graça. Você já percebeu como a opressão se instala de forma silenciosa? Primeiro, ela rouba a leveza da alma. Depois começa a sufocar os pensamentos, até que a esperança parece se apagar. Esse ciclo é real, mas não é definitivo. A opressão não tem autoridade eterna sobre você, porque a graça que eu derramo é mais forte do que qualquer peso que se levantou contra a sua vida. Esses 3 salmos não apenas descrevem dores, eles são portas abertas para a vitória. O Salmo 42 mostra que mesmo no abatimento ainda existe a capacidade de clamar. E quem clama nunca fica sem resposta. O Salmo 147 revela que as feridas não são o fim, mas o ponto de partida para a cura. O Salmo 103 declara que a culpa não é sentença, mas cenário para o perdão. Quando essas 3 verdades se unem, o inimigo não encontra mais espaço para manter a opressão, porque toda acusação perde força diante da esperança, da cura e do perdão. A vitória não é apenas o resultado de circunstâncias externas mudando. A vitória começa dentro da alma. Quando você deixa de acreditar na mentira da opressão e começa a se agarrar à promessa da graça, você já venceu. O inimigo pode até tentar, mas não pode permanecer onde a esperança foi reacendida. Ele pode até lançar acusações, mas não pode se sustentar onde o perdão foi proclamado. Ele pode até trazer lembranças de dor, mas não pode permanecer onde a cura já começou. A graça sustenta a alma no lugar onde as forças humanas não chegam. Você pensava que seria o fim, mas é nesse ponto que eu mostro que a vitória não depende da sua capacidade, depende da minha fidelidade. A opressão tenta convencer que não há saída, mas a vitória já foi decretada na cruz. Cada palavra desses salmos é um lembrete de que o peso caiu e a esperança se levantou. Hoje, eu declaro que a jornada da sua alma não termina na opressão. Ela se move em direção à vitória. E essa vitória não é frágil. Ela é sustentada pela graça. Você não caminha sozinho, eu caminho ao seu lado. Você não luta apenas com as suas forças, você luta com a minha palavra. E a minha palavra nunca volta vazia. Ela cumpre o propósito de libertar, restaurar e conduzir você à vida plena. Oração profética final, rompendo o peso e liberando esperança. Agora é o momento de transformar tudo o que foi revelado em clamor vivo diante de mim. Feche os olhos e entregue a alma como está, com o peso, com a dor, com a culpa e com as feridas. Diga em voz alta: Senhor, a minha alma tem sede de Ti, eu não consigo mais viver longe da Tua presença. Assim como a corça anseia pelas águas, reconheça que só em mim sua sede pode ser saciada. Ore junto com as palavras do Salmo 147. Cura o meu coração quebrado, ata as feridas que só o Senhor conhece. Entregue cada lembrança, cada perda, cada rejeição. Eu já estou recolhendo suas lágrimas como sementes que se transformarão em frutos de esperança. Não há ferida tão profunda que minha mão não possa alcançar. Proclame em fé o Salmo 103. Tu és o Deus que perdoa todos os meus pecados e remove de mim a culpa.
Declare que o peso da condenação não tem mais poder sobre você. O sangue de Jesus já pagou o preço. Você não é definido pelo erro, você é definido pelo perdão que recebeu. O inimigo perdeu o direito de acusar, porque a minha graça falou mais alto. Agora, profetize com a própria voz. A minha alma respira de novo em Deus. Eu não viverei mais em desespero, eu viverei em esperança. Escreva essa frase nos comentários como um decreto espiritual para dar legalidade à libertação que eu estou trazendo hoje. Sua declaração não é apenas um gesto, é um ato profético que sela no mundo espiritual a vitória sobre a opressão. Compartilhe esta palavra com alguém que você ama, porque a libertação que chegou até você também precisa alcançar outros. Assine este canal de fé e permaneça conectado, porque há mais revelações que irão fortalecer sua vida. Hoje eu digo, o peso caiu, a culpa se foi, a esperança ressurgiu. Viva debaixo da promessa, porque a jornada da sua alma não termina na dor, mas na vitória da minha graça. Este é o tempo de recomeçar.